E hoje nós vamos falar sobre que Deus é... O Felipe já deu spoiler, né? Deus é imutável. Ele não muda. Nós mudamos. Estou exercitando, preciso crescer, né? Normalmente eu sempre pregava sem esboço, né, André? Acho que é a primeira vez que me veio com esboço, né? Eu estou crescendo, estou conseguindo, né? Ficar aqui. Um exemplo que eu peguei, né? Às vezes a gente usa alguns referenciais da natureza, né? Para algumas memórias nossas. Quando eu morei em Floripa, eu levei algumas pessoas num lugar chamado Praia da Armação. E na Praia da Armação, né, fica do lado da Praia do Matadeiro, ela tem uma montanha, conhece? Vocês conhecem lá? Vi que quem sorriu aí já sentiu aquela brisa, assim, né? Já ficou imaginando assim, mas já vou comer um peixe ali naquele... Não esqueci o nome, lá no canto, lá, acho que tem um... Quero ver de peixe frito. Comi com... O Leandro teve o privilégio de me pagar um peixe a última vez que a gente foi lá, né? Teve o privilégio de me pagar um peixe. E eu tive o privilégio de comer tudo, né? E aí, aquela montanha ali, ela serve como uma referência para as pessoas, né? Tu sabe que se tu chegar ali, tu vai ter uma vista e tudo, mas ali é a Praia da Armação. Do lado é a Praia do Matadeiro, e aí tu até consegue enxergar ali um pouco da Morro das Pedras, lá embaixo e tudo mais. Mas aquela montanha ali, a parte mais alta, tu sabe, eu estou na Praia da Armação, sul da ilha de Florianópolis. Então, assim, por mais que possa estar mais frio, por mais que possa estar quente, mais que a maré suba, aquela montanha ali, de alguma forma, é uma referência. É uma referência. Né? Se tiver... Né, se placas não tiverem mais na estrada, né, coisa, a gente consegue chegar lá fácil. Porque aquilo é uma referência. As estações podem alterar a face, né, das montanhas, né, com, sei lá, com folhagens. Lá não neve, né, mas se fosse outro lugar, quem sabe, diferentes ângulos solares, mas por trás das mudanças superficiais, a grande rocha, né, a montanha permanece. Sua silhueta não muda com o passar do tempo. Ela orienta a paisagem. A montanha normalmente é imutável, né? É um ponto de referência. Até a gente pode se alegrar ali de olhar, mas ele continua sendo uma referência, né? Quando a gente sabe que a gente chega ali a um ponto e depois para voltar para casa a gente sabe como sair de lá. E quando a gente fala de referência, fala de coisas que não mudam, as escrituras falam de um Deus que não muda. Como o maior pico montanhoso no horizonte, de geração em geração, Deus continua o mesmo, imutável, sustentando a paisagem da existência humana, enquanto tudo mais ao seu redor decai e passa, floresce e murcha, a rocha da nossa salvação continua a mesma. A sua salvação permanece. Os brilhos e sombras das circunstâncias humanas podem revelar certos contornos de seu caráter num dia e outros no dia seguinte, mas o caráter de Deus permanece fixo. Os seus planos continuam estáveis e suas promessas continuam firmes. Tudo pode passar. A gente viu aqui um grande exemplo aqui no Brasil, né, que foi uma das maiores operações humanas naquele tempo do garimpo, lá acho que em Mato Grosso, né, na Serra Pelada. Homens conseguiram tirar uma montanha de um lugar por causa da extração do ouro, né, e colocar para outro lugar. Então a gente sabe que mesmo sendo uma montanha, às vezes a ação do homem, né, por mais que a gente tenha uma referência de uma rocha, que pode ter mudado de lugar, o nosso Deus, ele permanece imutável. Em um mundo de constantes mudanças, ele é o ponto de referência, imutável, sobre o qual nossos olhos espirituais se fixam para determinar o caminho que nos leva para casa. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Salmo 18, 31. Mais de 20 vezes no livro de Salmos fala, né, de Deus como essa rocha. Tu pode confiar. E em Mateus 7,
A gente vê também o próprio Jesus falando, né? Não constrói a tua casa sobre areia. Constrói a tua casa na rocha. É lá que é o lugar seguro. Através do profeta Malaquias, né, Deus também declara: porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Malaquias 3, 6. Hebreus 3, 18. Versículo bem conhecido. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago 1,7 fala, né, que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é imutável e nós não somos. E está tudo bem. Ele é imutável. Lembra que eu falei que às vezes tem algumas características da coluna de Deus que a gente olha e a gente também quer ser? Essa característica não é nossa. Não é nossa. O conforto da imutabilidade. Os atributos de Deus não mudam. Porque Ele não muda, nós podemos confiar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas aquilo que Ele declarou aí nas Escrituras, isso não vai passar, isso não muda. O que era ruim permanece ruim. O que Deus falou lá atrás que era pecado, cara, relaxa. Continua sendo pecado. Só que aquilo que Ele falou que era bom e nós precisamos, isso continua bom. Não mudou. Isso nos dá um conforto, né? Nos dá uma alegria, né? Nos dá uma direção que nós não estamos colocando a nossa vida, a nossa fé, a nossa casa sobre algum lugar que daqui a pouco pode mudar e a nossa casa pode ser abalada. Nós colocamos a nossa vida, a nossa fé diante de uma rocha, de um Deus inabalável. Coisa boa, né? Coisa boa falar isso, né? Coisa boa ouvir isso, né? Agora eu queria que vocês prestassem bem aqui, que agora vai começar a vir aquela parte desafiadora que tem a ver com a gente, tá? Nós somos criaturas mutáveis. Nós experimentamos mudanças constantes. Cada esfera que a gente habita. O nosso corpo muda. Muda. Não tem como a gente ter... Eu amava quando a Lola cabia dentro da minha camiseta. E o André gostava, né? Às vezes o André comentava assim, Marcelo, né? Ficava só a cabecinha dela aqui de fora. Só que até 2, 3 meses ela ficava aqui, ela precisa crescer, o corpo muda, não dá para ser nenê para sempre. O nosso intelecto, ele muda. Ele precisa se expandir, né? As nossas afeições, nossos afetos, né? As nossas aversões, né? Também mudam. As circunstâncias mudam. O mesmo povo que gritou, né, Hosana, quando Jesus estava entrando lá em Jerusalém, foi o mesmo que pouco depois estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Deu para entender como a gente muda? Aqueles que buscam o consolo da certeza são logo lembrados que a única certeza é a mudança. Se a gente ficar pensando que o nosso consolo é na mudança, tem algo que, quem sabe, pode nos deixar mais enriquecido, que é o seguinte: a única certeza é que Deus não muda. Não é a questão que a gente muda. O que vai nos dar consolo e certeza é que Ele não muda. Só que a gente precisa, né? Essa série para isso, né? Continuar tentando buscar mais Deus para entender um pouco mais sobre quem Ele é e a partir de quem Ele é aquilo que nós somos. A gente fala que Deus é a nossa rocha porque Ele não muda. E o que acontece? A gente busca consolo em amizades ou lugares. Falei que agora você via a parte que nos confronta, né? Deus não muda. A minha vida, a minha fé está na rocha, inabalável. Aí quando tu precisa de consolo, conforto, onde é que tu vai? Procura pessoas, procura uma situação, procura um lugar. Só que mesmo algumas pessoas, que para ti, quem sabe, é uma referência de pessoas confiáveis, elas também mudaram. A pessoa que tu mais admira nessa terra, aquela pessoa que tu gosta de correr, né, para quando às vezes tu precisa de um conselho, um amor, uma pessoa que é como se fosse o próprio Jesus, essa pessoa também mudou. Só Deus que não muda.
Às vezes a gente vai visitar, né, por exemplo, eu tinha muitas memórias na casa da minha avó. Meu avô trabalhava na aviação férrea, então eu tinha muitas referências assim da casa dela, né? Então é interessante que parece que casa de vó, assim, parece que as coisas estão sempre naquele mesmo lugar, né? Tem pessoas como lá em casa, não sei se amanhã vai estar o sofá, se vai ter, já não dei para alguém, se vai ter. Oi? Mas parece que a casa dos avós, parece que as coisas elas se mantêm mais, né? Não sei, já tem mais experiência de botar no lugar. E foi muito estranho, assim, porque a última vez que eu fui visitar lá, nem mais casa tem. Entende? Então, por mais que nós achemos assim que as coisas elas têm um local imutável, não tem. Isso é uma característica só de Deus. Onde repousa a nossa imutável esperança? A tristeza e frustrações que sentimos por causa da mudança de coisas que criam ser imutável revelam a nossa tendência a atribuir o que é verdadeiro em relação a Deus às pessoas, posses ou circunstâncias que não são Deus. É como se a gente estivesse esperando, cara, em lugares terrenos, coisas que a gente só vai encontrar naquelas regiões que são celestiais. E eu não quero te chocar, mas eu quero te fazer pensar que isso pode ser uma idolatria. A gente dizer para coisas temporais, finitas, mutáveis, né, ter esperança que essas coisas sejam como Deus pra gente. E a pior parte, né, ainda dessa idolatria é quando a gente é confrontado com o nosso pecado, naquilo que realmente a gente deveria mudar. A gente diz assim, né, de imediato, mas eu sou assim, não consigo mudar, não posso mudar. Olha a loucura que a gente faz. Aquilo que a gente era para considerar que não é Deus e não colocar lá o nosso consolo, a gente coloca naquelas coisas que são mutáveis. E aquilo que a gente deveria mudar, porque são essas coisas que se a gente mudar, a gente vai revelar o caráter dele, a gente diz que a gente não consegue. Que loucura! Como que a gente consegue fazer isso? E a gente já tem na boca assim, não, eu sou assim, eu consigo mudar. Vivi sempre assim. Eu não posso mudar. Eu sou imutável. Isso é uma idolatria. Isso é uma grande mentira do diabo. Apenas uma pessoa não muda. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A gente acabou de falar em Hebreus 13. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Assim como minha certeza de salvação está no fato de que Deus não muda, minha esperança na santificação está no fato de que eu posso mudar. Boa isso, né? Aí, vou repetir. Eu gosto dessas frases assim, que eu lembro sempre do Felipe, né? O Felipe sempre tem umas frases emblemáticas. Assim como a minha certeza da salvação, a gente só consegue ter certeza da salvação porque Deus não muda. Porque se Deus mudasse, a gente não ia poder ter certeza. Mudou. Agora são outras regras. Né? Não tem essas pegadinhas, às vezes, nos planos das coisas que a gente faz. Ou lá no plano de salvação que te apresentaram, Deus não muda. Por isso que a tua salvação está garantida. Por isso que o amor que ele tem por ti está garantido. Porque se ele mudasse, de repente, alguma regra nova tu não encaixaria, não receberia. Então a nossa certeza da salvação tá porque Deus não muda. Só que a esperança da nossa santificação tá porque nós mudamos. E nós precisamos mudar. Isso seria quase que uma rejeição ao evangelho, né? A gente que Deus pode mudar e eu não posso mudar. Quando o milagre da graça é aplicado aos corações, a mudança se torna gloriosamente possível. Muda um coração de pedra para um coração de carne. Eu deixo de me gloriar e começo a gloriar e dar glória a Deus. Derrubando o mito, né, da imutabilidade humana. É impressionante quando tem um atrito dentro de casa, o trabalho, mas principalmente vou trazer para dentro de casa aqui, para os casais, né? Quando começa um atrito, qual é a primeira coisa que fala? Você nunca, né?
faz isso. Quem que se identifica com isso? Ou você sempre deixa isso. Eu te avisei, tu nunca faz do jeito certo. Tu nunca. Você sempre. Quando a gente aplica nunca ou sempre a pessoas, estamos falando uma verdade. Porque a única pessoa que pode sustentar o nunca ou sempre é o nosso Deus, a pessoa de Jesus. Queria abrir o texto. Eu tenho pedido para o pessoal participar, né? Alguém pode abrir, então, em Coríntios, capítulo 13. Eu sei que alguns já sabem de cor esses textos, né? Coríntios 13, quem for ler pode ler bem alto na pressão. Pode ler para nós, Elson. 13. Cara, tá por aí, tá quase aí, cara, tá quente. Alguns livros, às vezes, parece que eles tiram da minha Bíblia, assim, né? Mas estava aqui ontem, era bem aqui nessa parte, né? É Coríntios 13, o 4 e o 6, e alguém pode ficar já aguardando também o Coríntios 13, o 7 e o 8. 1 Coríntios. O amor. Isso. Coríntios 13, 4 até o 6. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Acho que já foi até o 8, né? Sim, ótimo. Oi? Então já vai o 8, o Elson já finaliza pra gente. Tá ótimo, cara. Eu tava contigo, cara. Tava contigo. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Vocês viram que o final tá tudo, jamais, né? Esse amor, ele tá descrevendo o amor, não o nosso amor que a gente tem, mas é o amor que a gente quer. Quando a gente lê esse texto, esse amor, qual o amor que tudo sofre, tudo crê, que tudo espera, é o amor que a gente mais quer. Mas esse amor, ele só vem de Deus pra gente. A gente vai se esforçar pra gente fazer, né, amar dessa forma. Mas aquele que jamais, né, tu falou, né? Ele falou a palavra jamais, né? Tem algumas traduções que tá nunca, né? Que é a mesma coisa. Esse é o amor de Deus. Lembra quando a Bíblia fala, né? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial? Tem como ser perfeito? Não. Mas Deus, ele não vai baixar a régua. Não vai baixar a régua. Ele sabe que a gente não vai ser perfeito. Mas ele não baixa a régua. Deus sabe que em algum momento a gente ia tropeçar numa desses aqui. Mas ele não baixa a régua. Baixar a régua seria eu dizer assim pra Lolinha, filhinha, de vez em quando tu até pode pegar alguma coisa que não é teu. Filha, de vez em quando tu até pode dar uma mentirinha, porque não tem como passar dessa vida sem mentir. Algum pai falaria isso para um filho? Eu falaria de vez, né? Qual filho que não mente? Mas tu não vai baixar a régua. Tu não baixa a régua. Cara, seja perfeito. Ame dessa forma. Ele é perfeito. Ele é imutável. E nós não somos e está tudo bem. Essa é a nossa régua, né? E se a gente tivesse que trocar o nunca e sempre, vamos trocar por graça e perdão. A idolatria nos controla quando você e eu dependemos de um relacionamento humano, circunstância ou de alguma coisa, né, que não mude ou que nos abone. A idolatria nos controla quando cremos que um relacionamento ou momento difícil nunca mudará. Eu quero te dizer, pode estar passando o momento mais difícil da tua vida. Ele vai mudar. Porque o único que não muda é Deus. Já vi muitos casais, né, quando estão lá no altar, tem alguns pastores que pregam sobre isso, né? E é um baita de um capítulo para falar em casamento, né? Mas a gente sabe que quem está do teu lado ali, cara, vai mudar. Né, tu vai mudar. As circunstâncias vão mudar. Quem sabe o momento financeiro que está dentro do casamento, então depois vai ser, tudo vai mudar. Mas o que não vai mudar
É o amor que Deus tem por nós. E se a gente ficar acreditando, cara, que o que a gente está passando não vai mudar, isso também é uma forma de idolatria. Toda circunstância irá mudar, exceto a situação de seu perdão. Então, cara, tudo pode mudar, mas a nossa disposição de perdoar as pessoas, derramar graça, isso não pode mudar. Toda posse irá perecer. Tudo que nós temos aqui nessa terra um dia vai acabar, vai mudar a forma. Só que a nossa salvação, a gente não vai perder e isso não pode mudar. Todo relacionamento irá vacilar, exceto a tua adoção por esse Pai Celestial. Tudo pode ser abalado. Eu não esperei a Lolinha fazer coisas bem legais assim para lá registrar ela. Quando ela nasceu, eu já fui lá e ela é minha filha, né? Ela é minha filha. Não importa o que mude, não importa o que aconteça, a Lolinha, ela é minha filha, está registrada no meu nome. Então, por mais que às vezes o teu relacionamento com Deus possa ter vacilado, pode ter mudado, a intenção do coração dele por te adotar como um filho, isso não mudou, porque ele continua o mesmo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, em dias de situações, histórias difíceis como a gente está vivendo nesses dias, um efeito tranquilizador pode ser que Deus não mude. Eu estava agora lá em Porto Alegre e olha a loucura que estava lá, né, em relação às chuvas. Quem viu aí nossa missão na Ilha das Flores, lá a água quase até a janela. Tenso estava o clima, né? A gente estava em Porto Alegre, todo mundo falava, né? Até o Vitor da nossa equipe lá de Curitiba, Márcio, ele falando assim, eu moro ali perto do centro, cara, tem algum risco de minha casa ser alagada? Então, essas situações, essas coisas que mudam, elas vão passar, elas vão mudar. Então a gente precisa receber do Espírito Santo esse efeito tranquilizador. Olha, as situações até podem ser difíceis. Pode acontecer hoje coisas que nunca aconteceram na Terra. Só que Deus, ele não muda. Bom, né? Bom sentir isso, né? O efeito tranquilizador. Eu tenho um Deus que não muda. O sempre e o nunca do meu Deus imutável, eles precisam ser úteis. Precisam ser. Lembra que eu falei que não é só pra gente ficar achando, né, tu ali numa conversa falando dos atributos de Deus? Não. Eu tenho relacionamento pessoal, eu tenho vida devocional. E esse efeito tranquilizador eu recebo porque eu tô com ele, assim, Vadas. Eu sei que o Senhor é imutável. Eu sei que tudo pode mudar aqui nessa terra. Eu posso enfrentar hoje coisas que eu nunca enfrentei. Eu posso mudar em coisas. Mas eu sei que o Senhor é imutável. Eu já falei várias vezes aqui que a gente não pode confundir Deus com a vida. A vida é injusta. Sim ou não? Deus é justo. A vida não. A gente não pode confundir as coisas, as realidades físicas com as espirituais. Quem sabe o mundo valorize mais as coisas físicas. Nós não, nós valorizamos as coisas espirituais. Sim ou não? Quem sabe o mundo valorize mais a cura do corpo. Nós valorizamos a cura da alma. Entende? Então a gente não pode confundir Deus com as situações que a gente está vivendo. Por mais que alguma coisa pareça que vai ser imutável, eu quero te dizer em nome de Jesus, vai mudar. Precisa mudar. Porque só tem uma coisa que não muda. E é o nosso Deus. E a gente recebendo isso, a gente tem que ficar leve. Ó. É gostoso, né? Deus é e nós não somos. E quando fala tudo bem, parece que solta o trapézio aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Passos práticos, né? Vamos encerrar, né? Largue a sua idolatria. Largue a idolatria do sempre, do seu nunca. Vamos fazer um compromisso aqui. Se vai entrar alguma discussão, não usa mais isso. É difícil, né? A gente estava falando antes, né, que em casa, às vezes, quando começa aquele atrito, quando começa o relacionamento, quando começa a discussão, a primeira coisa que você fala assim, mas tu nunca faz isso. Não, peraí, nunca é uma característica de Deus. Mas não vale também falar isso assim, se achar, aprontar alguma coisa em casa e usar essa desculpa, né? Nunca e sempre. Primeiro passo prático, a gente vai abandonar isso. Segundo passo prático, peça que mude o que você acha, né, que está além do poder transformador da graça do Pai. Então, se tem algumas coisas que tu acha que tu não consegue mudar, vai ter que pedir para que Deus possa te ajudar a fazer essas mudanças que são necessárias.
Das primeiras placas que a gente tinha na Montes Porto Alegre, lá na Silva Jardim, é: venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. É esse lugar aqui, esse ambiente para que o nosso comportamento vai começar a denunciar o nosso estado. Então, tem coisas que a gente era para ter começado já ontem, no dia que entendeu que era Jesus. E essa transformação é necessária. É importante, né, que elas aconteçam. Então, se tem alguma coisa que tu luta e tu olha assim, parece que isso sempre esteve contigo. Lembra que eu falei que a palavra de Deus ela não muda? Se era alguma coisa que não era bom o ano passado, cara, vai continuar não sendo bom agora. Se era alguma coisa que te afastava de Deus e tu já entendeu que isso é pecado, cara, isso é ruim. E se tem coisas que tu sabe que são boas, que a gente precisa começar, e isso vai envolver uma mudança, começa um hábito novo. Lembra quando a gente falou sobre aquela série Não Despreze os Pequenos Começos, né? A gente falou sobre vida devocional. É um hábito, cara. Acho que até tu compartilhou, né, sobre uns hábitos que tu tinha começado e tu viu que o hábito ele permite a gente enxergar as mesmas circunstâncias, né, as mesmas situações com uma lente diferente. Assim como os nossos hábitos, né, nos permitem nos aproximar e ter mais intimidade das pessoas que também praticam aqueles hábitos, a gente sabe que as mudanças elas também são progressivas. E a régua não baixa. Ah, mas eu mudei. É pouco. Ah, mas eu estou bem melhor. Cara, a régua está lá em cima. Essa régua não vai chegar e dizer assim, bah, olha só, hoje o Paulinho nessa área financeira, administrativa, ele está melhor do que Deus. Não, cara. Essa régua não para. Então, se tu olha para a tua vida e já vê que tem algumas mudanças, eu quero te dizer, continua avançando. A nossa igreja, a tua família, essa cidade estão precisando que essas mudanças elas continuem sendo cada vez mais significativas, visíveis, abençoadoras para ser discipuladoras. E se a Bíblia chegou até hoje, na condição que a gente recebe, é para que a gente seja um discípulo de Cristo. E um discípulo, ele está com essas mudanças assim, constantes para melhor, não para pior. Tem pessoas que chegam no início da sua vida cristã, aquele calor assim, né? Agora, meu Deus, recebi Jesus. Uau! Parece que o barro fica mais mole ali para fazer o vaso. Aí depois parece que vai passando, digo isso por mim, né? Não é nenhuma indireta aqui, né, pro pessoal mais experiente. Parece que depois a gente acha que vai sabendo mais das coisas, e aí para mudar assim, ó, é um parto. Uma pequena mudança é um parto, porque a gente acha que a gente já mudou o suficiente. Eu quero te dizer, tu não é Deus, tu precisa continuar mudando. Então, se tem coisas que envolvem a tua santificação, para que o caráter de Deus se manifeste na tua vida, você precisa mudar urgentemente. Coisa boa, né? Saber que essa mudança vai nos aproximar e fazer que o caráter dele apareça, né? Que saia essa neblina de volta de nós, né? Para as pessoas verem Jesus em nós. Quando tudo ao nosso redor é areia movediça, possamos clamar a Ele. Salmo 61, versículo 2 e 3. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio. Vamos orar então se durante essa reflexão, essa mensagem aqui, tu percebeu que tem coisas que não dá mais para avançar com essas coisas, precisa mudar logo. Já era, sabe quando tem que mudar o status? Nem tu mais te aguenta às vezes, né? Às vezes tem coisas que eu falo para ela assim, não, eu não aguento mais, nem eu me aguento. Como é que eu não consigo mudar nisso? E a gente tem falado de três tipos de estágios dessas mudanças. Melhora, mudança ou metamorfose. Melhor é como tu errava todo dia naquilo. Todo dia tomava banho, jogava toalha e ficava rodando o ventilador lá, todo dia. Só que agora o Elcio ele quer ser um marido melhor, porque veio no culto e tal, eu posso falar que tem umas mudanças, né? Que a esposa vai falar sempre joga a toalha no ventilador. Aí ele joga uma vez por semana. Isso é uma melhora. Aí o Elcio agora, só no dia do aniversário dele, e quando ele recebe o aumento lá no banco, aí ele joga a toalha no ventilador e fica girando. Aí tem uma mudança, né? De vez em quando ainda faz. Melhora, mudança. O que eu estou falando aqui não é nem melhor mudança. O que eu estou falando aqui é sobre uma metamorfose. É Deus te construir algo em você assim que você nunca mais
vai conseguir se encaixar naquele lugar onde você estava acostumado a viver. Quando a Lola nasceu, passou um segundo e já não conseguia colocá-la mais para dentro. É impossível, entende? É uma metamorfose. É o lugar de onde você sai que você não tem mais tamanho para entrar. É uma ponte por onde você passa, que você passava de forma larga, agora sim, ó, não consegue mais passar lá. É essa mudança que eu estou te convidando para fazer. É uma metamorfose. É a ponto de olhar assim e ser irreconhecível. Não ser mais, né, nem uma melhora e nem uma mudança. Uma metamorfose. Para que a gente possa, em nome de Jesus, melhorar a qualidade dos nossos encontros com Deus, para que a gente possa abençoar a nossa família, quem está perto da gente, e para que a gente seja uma esperança, não só para essa cidade, né, ou para qualquer lugar onde a gente colocar os nossos pés. Porque as mudanças de Deus, elas estão acontecendo na nossa vida. A gente chama de santificação, uma palavra que às vezes parece que não tem sentido, né, para quando a gente está no início aqui da vida cristã, mas eu quero te dizer, santificação são todas essas mudanças que acontecem através do Espírito Santo na tua vida para te ficar mais parecido com quem? Com aquele que não muda. Legal, né? Que demais. Então agora eu vou orar e eu quero te perguntar, se tu quer uma melhora? Quer uma mudança? Ou tu quer uma metamorfose? A metamorfose é uma ponte por onde tu passa. E depois tu olha para trás, nem tem mais ponte. Nem tem mais esse caminho de volta. A Bíblia fala de um cara chamado Eliseu, que quando ele recebeu um chamado, ele colocou fogo nas carroças, e os bois que ele tinha... Carroça não, ele tinha uns... como é que chama? Para lavrar a terra, né? Um arado. Nunca aposto que ele tinha um arado e tinha uns bois. Ele pegou, fez churrasco dos bois. Botou a bombacha, né? Alfargado. Eu vi uma música hoje que eu comentei com o Valdir, né? Que foi legal ouvir na rádio, né? Como é que é? Ou possa dar um frio de tremer ou um sol de rachar. Eu não largo a minha bombacha. Uma coisa assim. Eu até perdi a rima, mas era uma coisa assim. Perdi. Esse cara queimou todas as pontes que ele tinha com o que ele fazia antes. Ele era tipo um agricultor. Ele fez churrasco com os bois. E não bastasse, ele pegou e usou os arados de lenha. Não tinha mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. É uma metamorfose. A gente nunca mais vai conseguir se encaixar naquele lugar. Não tem mais como a Lola voltar para a barriga da Ana. Já era, passou. Ela nasceu. E agora a Lola, né, enquanto ela não tiver maturidade, a gente vai continuar ininterruptamente ajudando a Lola a fazer as mudanças necessárias no comportamento dela, para que ela não seja uma pessoa adoecida, né, emocionalmente, né, que seja desenvolvida integralmente. Mudança. Eu convido a Lola toda hora a fazer mudança, porque eu amo ela. É o mesmo Deus que te convida toda hora, assim, Elva, Paulinho, Raiz. Comigo é tipo, Marcial de novo, Marcial. Eu não aguento mais, cara. Ah, Deus, foi uma melhora, né? Achei que tinha sido uma metamorfose. Ah, foi uma mudança, né, Deus? Fazia anos que eu não fazia isso. Ah, achei que tivesse sido uma metamorfose. Vamos lá então para que ele faça uma metamorfose na tua vida. Uma metamorfose. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não muda. E isso nos traz um efeito, Deus, de conforto. Um efeito tranquilizador, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nunca mudou, não vai mudar. E tudo aquilo que o Senhor nos prometeu está garantido, Deus. Garantido. Isso nos deixa em paz, Deus. Isso altera, Deus, o nosso dia, o nosso momento, a nossa vida, as circunstâncias, Pai, que nós somos submetidos. E nós pedimos aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos encorajando, Pai, nos fortalecendo. Porque nós estamos entendendo, Pai, que tem muitas coisas, Pai, que não foram metamorfose na nossa vida. Foi só uma melhorinha. Foram mudanças, Deus. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos permita, Deus, nós uma plenitude, Pai, daquilo que há à disposição, daquilo que precisa, Pai, ser escolhido por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos entendido já, Deus, que a gente querer ser coisas que só Tu é, Deus, é idolatria, Deus, é rivalizar contra o Senhor. Nós queremos, Pai, mesmo, Pai, em nome de Jesus, Pai, como filhos amados que somos, é permitir, Pai, que todas as mudanças necessárias sejam feitas na nossa vida, para que a gente possa, Deus, melhorar o nosso encontro contigo, abençoar a nossa família, que a gente possa perceber, Pai, dia após dia, Deus, que
para esse lugar, Pai, que o Senhor está nos conduzindo. É o lugar, Pai, que realmente, Deus, não tem caminho de volta. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.